Então, pessoal, vamos lá, a gente tem que dar continuidade à nossa matéria. A gente já viu que tudo que a gente precisava ver sobre aminoácidos, tá bom? E agora a gente tem que continuar nossos estudos vendo proteínas, tá? Porque o que a gente viu na última aula? Que quando eu tenho aminoácidos ligados entre si, eu vou gerando peptídeos, certo? E, eventualmente, esses peptídeos vão virar o que nós chamamos de proteínas, tudo bom? Então é o seguinte. Só para a gente revisar rapidinho, essa aqui é a nossa ligação peptídica, tá? Muito importante para o entendimento da aula de hoje, tá? Então, nós temos aqui nosso grupo ácido carboxílico e aqui o nosso grupo amino, do aminoácido 1 e aminoácido 2, respectivamente, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Reparem que o que está aqui em rosinha é um OH e aqui um H. Se eu juntar essas duas moléculas, eu produzo água, H2O. Beleza? E aí o que acontece é que por produzir essa água, nós dizemos que a ligação peptídica é uma reação de condensação, porque ela produz água. E no sentido contrário, se eu quiser quebrar a ligação peptídica, eu preciso devolver a água que eu tirei, né, para fazer essa reação. E aí eu tenho uma reação de hidrólise, tá? Lembrando que tanto a reação de hidrólise quanto a reação de condensação, elas acontecem por intermédio de enzimas, tá bom? Elas não acontecem naturalmente. A reação de hidrólise é até favorável para acontecer naturalmente, mas seria uma coisa tão baixa que na prática não acontece. Ela precisa de uma enzima para fazer esse trabalho, tá? E aí a gente vai ter a nossa ligação peptídica, tá bom? Então procurem por essa estrutura aqui quando vocês tiverem um peptídeo na sua frente, vocês tiverem que fazer uma questão de marcar, por exemplo, onde estão as ligações peptídicas? Procurem isso aqui, ó. C-O ligado a um NH. É aqui que está a sua ligação peptídica, tá bom? Então, tudo isso está no slide passado, a gente já tinha visto. Então, vamos lá, agora a gente vai entrar realmente no que é proteína. A gente já aprendeu como ligar os aminoácidos, agora a gente tem que ver realmente o que é a proteína, tá? Então, o que são essas proteínas? Elas são macromoléculas, tá? Uma das mais importantes que a gente tem no nosso corpo, e elas são feitas de quê? Aminoácidos, a gente já sabe isso agora. Tá? Então, a minha proteína é o meu polímero, e o que viria a ser um polímero? Um polímero nada mais é que uma molécula grande que é composta por repetições de moléculas pequenas. Essas moléculas pequenas são os aminoácidos, tá? E a gente chama ele de quê? Monômeros, tá? Então, vários monômeros juntos dão origem a um polímero, tá? Vários aminoácidos juntos, ligados por ligações peptídicas, dão origem a uma proteína, tá? E elas são, assim, de longe, as macromoléculas mais abundantes da célula. A característica mais marcante das células vivas é a capacidade de produzir proteínas, tá? E até criaturas que não são seres vivos, né, digamos assim, no caso dos vírus, também têm essa capacidade de fazer proteínas. Por que eles precisam dessa capacidade? Porque, biologicamente falando, quem realiza trabalho dentro do ambiente celular, quem realiza trabalho dentro da bioquímica são as proteínas, seja na sua forma como proteína mesmo, ou seja no caso das enzimas, tá? Mas quem está realizando o trabalho, quem está viabilizando reações biológicas são sempre as proteínas, tá bom? Então vamos lá. Quanto ao tamanho delas, existem proteínas dos mais diversos tamanhos. Desde pequenininhas, como por exemplo o citocromo C humano, que é o primeiro que vocês podem ver nessa tabela aí, com só 104 resíduos de aminoácidos. 104, isso é pouco? Sim, para uma proteína isso é pouco, tá? E a gente pode ir também para o outro lado, o extremo, que é a titina humana, que tem 26.926 resíduos. Então, é bem maior, como vocês podem ver. E tudo isso em uma cadeia polipeptídica só. E como assim uma cadeia polipeptídica só? Tem como ter mais de uma? Tem. A gente vai ver isso agora, tá? Por exemplo, aqui, ó, a quimiotripsina, ela tem 3. A nossa hemoglobina, a hemoglobina humana, ela tem 4 cadeias polipeptídicas. E o que a gente quer dizer com isso? Uma proteína, ela pode ser composta por mais de uma cadeia, então. Tá? Algumas proteínas possuem 2 ou mais cadeias que estão associadas de uma forma não covalente.
tá? Elas estão ligadas aí por outros tipos de ligações, como interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, tá? Interações iônicas entre os grupos R, elas estão ligadas de outra forma que não seja covalente. E cada cadeia polipeptídica dessa é chamada de uma subunidade. E essas proteínas são chamadas de proteínas multi-subunidade, tá? Eu vou até desenhar aqui embaixo, ó, como ficaria isso mais ou menos. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Como é isso da subunidade? É assim, ó, eu tenho aqui uma proteína, essa minhoquinha aqui é uma proteína, eu tenho aqui essa minhoquinha que é outra proteína. Eu vou somar as duas, e aí elas vão, aqui ó, uma e a segunda em volta dela. Elas vão se juntar, elas vão interagir por ligações que não sejam covalentes, tá? Elas vão interagir e formar o peptídeo funcional, a proteína que realmente é que vai realizar a função dela. Elas separadas, muito provavelmente, não fazem a função essencial que elas têm que fazer. Elas têm que estar juntas, tá? Grudadinhas aí na mesma estrutura. Então, se eu tenho só uma cadeia, eu tenho uma proteína mais simples. Se eu tenho duas cadeias ou mais, eu tenho uma proteína que eu chamo de multi-subunidade, tá bom? E aí, o que é que acontece? Aí a gente tem classificações, né, sobre essas subunidades. Então, se pelo menos duas delas forem iguais, a proteína é chamada de oligomérica, tá? E as unidades que a gente chama de são idênticas, elas são os protômeros, tá? Só algumas classificações extras aí. Então, por exemplo, a hemoglobina, ela tem o quê? Duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Ela tem 4 subunidades. Então, ela é oligomérica, tá? Ela possui duas subunidades iguais, né? E ela também tem essas subunidades, a gente pode dizer que elas são protômeros entre si, porque elas são um par idêntico. Então, ela tem dois pares, né? Tem dois protômeros, um par alfa e um par beta, tá bom? E algumas proteínas possuem, né, cadeias que são ligadas covalentemente. Mas nesse caso, a gente não diz que elas são subunidades, tá bom? Deixa eu mudar aqui a minha carinha lá para cima, pronto. Beleza. Então, gente, tem esse detalhe. Se é ligado por ligações covalentes, tá? A gente não fala, a gente não trata como subunidade, tá bom? E aí a gente tem o que a gente chama também de proteínas conjugadas, tá? O que são proteínas conjugadas? São proteínas que têm mais alguma coisa dentro delas que não é um aminoácido, tá? Como assim? Significa que ela tem ou um lipídio, ou um íon metálico, ou talvez um tipo de carboidrato, que é o caso das glicoproteínas. Ela tem outra coisa ligada nela que não é um aminoácido, tá bom? E aí a gente chama elas de proteínas conjugadas, tá? E como é que é o nome? Qual é o nome que a gente dá para essa coisa extra que está ligada nela? A gente dá o nome de grupo prostético, tá? Esse é um nome muito importante para se saber. Por quê? Porque nos grupos prostéticos, para que servem, por exemplo? A gente sempre escuta a vovó falando que você tem que comer verdura, porque tem vitamina, porque tem isso que tem aquilo. O que são as vitaminas? Diversas vitaminas são grupos prostéticos, tá? Então, sem essa vitamina, a sua proteína, a sua enzima, não vai funcionar da forma como ela deveria funcionar. É por isso que a sua vovó fala para você comer verdura, tá? É para você conseguir as suas vitaminas, que em muitos casos, não são todas, tá? Mas em muitos casos, as vitaminas são grupos prostéticos de proteínas, tá bom? E aí elas podem ser classificadas de acordo com a natureza desse grupo prostético, tá? Se eu tenho, por exemplo, um lipídio associado com a proteína, eu tenho uma lipoproteína. Qual é um exemplo de lipoproteína? Aquelas duas coisinhas que você vê no seu hemograma lá, HDL e LDL, tá? São lipoproteínas. Você tem lipídios associados com proteínas, tá? Outra coisa que a gente tem, glicoproteínas. Quem são glicoproteínas? Aminoácidos, por exemplo, tá? Aminoácidos não, anticorpos, tá? Anticorpos, por exemplo, o IgG, a imunoglobulina G, que está muito sendo falada aí por causa da questão do coronavírus, porque ela dá imunidade de longo prazo, ela tem açúcares ligados nela, então ela é uma glico, né? O glico vem do açúcar, né? Da tipo glicose, não significa que é glicose que está ligada nela, mas glico vem dizer que tem um carboidrato ligado nela, e proteína, porque é uma proteína, certo? A gente tem fosfoproteínas, que são as que têm grupo fosfato. A gente tem hemoproteínas, tá? Que tem o que? Um grupo M. O que é um grupo M? É um tipo de estrutura, tá? Que tem ferro
dentro dele, tá? A porfirina férrica. Onde a gente encontra isso? Na hemoglobina, tá? Por isso que são hemoproteínas, porque elas têm o grupo M, e no caso a hemoglobina leva o nome dela por causa disso, tá? Tem flavoproteínas também, que tem esses nucleotídeos de flavina, tá? E por último a gente tem as metaloproteínas, que são muito comuns, tá? Que elas têm o quê? Íons metálicos associados a elas, como por exemplo o ferro, zinco, cálcio, magnésio, molibdênio e por aí vai, beleza? Várias enzimas precisam desses íons metálicos, que a gente chama, quando a gente está estudando alguma coisa assim de nutrição e etc., a gente chama de micronutrientes. A gente precisa deles em quantidades bem pequenininhas, mas precisa, justamente para que funcione dentro dessas proteínas que a gente chama de proteínas conjugadas. E esse grupo extra, esse grupo que não é aminoácido, a gente dá o nome de grupo prostético. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente tem que falar da estrutura da proteína em si, tá? Quando eu tenho a minha estrutura proteica, né, o meu arranjo tridimensional ali no espaço da minha proteína, e ela está funcionando, ela está funcional, está tudo certo, ela está operando como ela deveria operar, eu digo que eu tenho a minha conformação. Tá? Então, uma proteína que está dobrada em qualquer uma das suas conformações funcionais, a gente diz que ela está nativa. Ela está normal. O que quer dizer que uma proteína está nativa? Ela está normal. Ela está enovelada ali. O que é enovelada? Ela está na sua conformação. Ela está do jeitinho, com o formato que ela deveria ter. Tá bom? Então, a gente diz que isso é uma proteína nativa. E essa forma que ela tem, a gente chama de conformação. Tá bom? E a forma, ela está relacionada à função, beleza? Então, toda vez que você tiver uma proteína com uma determinada forma, se você mudar aquela forma, é muito provável que ela não vai mais funcionar. É muito provável que ela não vai conseguir executar a tarefa que ela foi feita para executar, porque a forma dela foi modificada. Tá bom? E o que que mantém essa conformação? O que que faz uma proteína ter um formato de bolinha, ter um formato de triângulo, ter um formato de quadrado? O que que faz ela ter essa conformação? Algumas interações. Por exemplo, as ligações covalentes, que podem ocorrer por causa das pontes de sulfeto, tá? As pontes que a gente viu lá das cistinas, quando a gente estava falando dos aminoácidos, tá? Dos resíduos de cisteína, beleza? E aí, dois resíduos de cisteína juntos, eles vão fazer a cistina, tá? Então, pode acontecer isso aí. Outras interações são as interações iônicas. Onde pode vir essas interações iônicas? Por exemplo, das cadeias dos aminoácidos, os grupos R. Alguns têm cargas positivas, alguns têm cargas negativas, pode ter interações iônicas ali. Pode ter pontes de hidrogênio, tá? Onde tem uma diferença de eletronegatividade ali, pode se formar uma ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, tanto faz, tem gente que prefere um nome e outro. Pontes ou ligações de hidrogênio. E também por interações hidrofóbicas, tá? Aqueles aminoácidos que têm a cadeia R hidrofóbica, eles interagem entre si, fazem interações hidrofóbicas e contribuem para a estabilidade da nossa proteína, tá bom? E os principais contribuintes são quem? São as ligações fracas, tá? A gente poderia achar que é a ligação covalente, porque se vocês voltarem lá atrás na química básica, vocês vão lembrar que a ligação mais forte é a ligação covalente. Mas na verdade não é, porque a maioria das proteínas tem poucas ligações covalentes. O que tem assim que é muito, uma quantidade enorme, são várias interações mais fracas, tá bom? Várias interações fracas que quando somadas dão uma força resultante muito forte, que é o que mantém a proteína unida, certo? E aqui um detalhezinho que vocês podem ver nessa caixinha aqui. Onde está? Aqui. Vocês podem ver nessa caixinha. Então, várias proteínas intracelulares não possuem ligações de sulfeto. Por quê, gente? Porque o ambiente intracelular é muito redutor para permitir a oxidação. Como assim? Aqui, ó. A gente tem o grupo SH, tá bom? E eu quero misturar ele com outro grupo SH. Só que tem um problema. Para eu fazer isso, para eu unir esses dois aqui, eu preciso que ocorra uma oxidação, tá? Eu preciso que esses Hs vão embora para eu ter a minha ponte de sulfeto, certo? Só que perder hidrogênios, a essa altura do campeonato, talvez vocês já saibam disso. Perder hidrogênios é o quê? Perder hidrogênios é ser oxidado. E o ambiente redutor da célula não consegue fazer isso, tá bom?
Então, geralmente é o quê? Geralmente essas ligações de sulfeto, elas estabilizam proteínas que vão ser exportadas para o meio extracelular, tá? Porque aí no meio extracelular é mais possível de você fazer isso. E outros organismos que vivem em ambientes extremos, eles têm que ter adaptações, tá, nas suas células para conseguir fazer isso aqui, tá? Eles têm que ter pontos de sulfetos. Por exemplo, as arqueias, tá? Arqueias termofílicas. Arqueias aí que vivem, por exemplo, em águas termais extremamente quentes, se ela não tivesse pontos de sulfeto, né, se ela não tivesse isso aqui, as proteínas dela com calor iam se desnaturar. A gente vai falar mais para frente de desnaturação proteica. Elas iriam se desnaturar, tá? E se desnaturando, o que vai acontecer? Ela perde a função. A arqueia iria morrer. Então, essas arqueias têm muitas pontes de sulfeto, elas têm estruturas especiais da célula dela que elas conseguem fazer essas pontes de sulfeto com muito mais facilidade do que outras células. Tá bom? Agora que a gente viu algumas características gerais das proteínas, o que a gente tem que fazer? Nós vamos nos adentrar na estrutura das proteínas, tá bom? As proteínas, elas possuem aí, ó, 4 níveis estruturais, tá? Até 4 níveis estruturais. Por que até? Porque o quarto nível não é obrigatório, tá bom? Nem toda proteína chega no quarto nível de estrutura. Mas, para uma proteína ter uma função, ela tem que chegar pelo menos até o nível terciário, beleza? Então, vocês podem até anotar aí o nível terciário, esse aqui, é o mínimo para você ter uma função, tá? É o mínimo. E o quaternário, ele não é todas as proteínas que tem, beleza? Então vamos dar uma olhada um por um. Estrutura primária. O que a gente tem na nossa estrutura primária? Ela é meramente aquela linha, aquele cordão de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. É só isso. Então é o que você tem na sequência, tá? Você não está falando de estrutura tridimensional, você não está falando de nada disso. É um cordão reto, tá? Retinho, com os seus aminoácidos enfileirados em sequência, tá bom? Ligados por ligações peptídicas. Lembrando que o que são as nossas ligações peptídicas, tá? Elas são, onde é que está? Aqui. Elas são ligações covalentes, tá bom? São ligações covalentes. Então, o que vai acontecer aqui? Vocês lembram que a gente tinha os resíduos de cisteína que faziam pontes de sulfeto? Então, as pontes de sulfeto são isso aqui, ó. É esse tipo de ligação, a ligação do enxofre com enxofre, né? Dois grupos sulfeto. Elas são o quê? São ligações covalentes também, tá bom? Então, as pontes de sulfeto também são consideradas dentro da estrutura primária, pelo menos para a maioria dos livros, tá? Para a maioria dos bioquímicos aí, consideram que as pontes de sulfeto também fazem parte da estrutura primária. Tá bom? Então, estrutura primária, vocês podem anotar aí no cantinho. A palavra-chave aqui, ó, onde é que está? A palavra-chave aqui, ó, é covalente, tá? Ligações covalentes, belezinha? Que seria o quê? A ligação peptídica e a ponte de sulfeto, tá? Nossa ligação SS aí, beleza? Então, esse exemplo aqui está mostrando como é que é. É simplesmente a nossa estrutura primária, uma linha com nossos aminoácidos. Então, aqui eu tenho um aminoácido, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, 4, 5 e por aí vai. E é só a minha estrutura reta, tá bom? Beleza. Agora, estrutura secundária. Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complexa. O que acontece na estrutura secundária? Eles são arranjos locais. Como assim arranjos locais? Quer dizer que ao longo de uma proteína completa, você vai ter várias porções dessa proteína, vários locais dessa proteína, que tem o quê? Que tem um tipo de estrutura reconhecível. É uma estrutura que você bate o olho nela e fala, ah, é isso aqui, tá bom? Então, como que a gente poderia fazer uma analogia com isso? Imagina que a sua proteína é uma rua.
tá? Imagina que a sua proteína é uma rua. Quais são as possibilidades que você tem numa rua? Você pode ter um lote vazio, você pode ter uma casa de um andar, você pode ter uma casa de 2 andares, você pode ter um prédio, certo? Você pode ter um estabelecimento comercial. Quando você olha para uma casa, é uma casa. Você chama de casa, certo? Não precisa entrar nos detalhes se a casa é rosa, verde, amarela. É uma casa, tá? Uma casa que só tem o primeiro andar, ela é uma casa. Se é uma casa de 2 andares, não, é um sobrado, é uma casa de 2 andares. É uma casa de 2 andares. Você reconhece aquilo, não importa em que rua aquilo esteja. E uma rua pode ter várias daquelas estruturas, tá? Então, lá nessa nossa rua imaginária, que é a Rua da Proteína, eu posso ter o quê? Eu posso ter uma casa, aqui no comecinho dela, uma casa de um andar. Aí do lado eu tenho uma casa de 2 andares. Aí lá na outra ponta eu tenho outra casa de um andar. E você reconhece, elas são a mesma coisa. É isso que são as estruturas secundárias, tá? Elas são conformações ali dentro da estrutura total da proteína que você consegue bater o olho e reconhecer o que são, beleza? E aí o nome bonito que a gente dá para isso, né, são motifs, né, ou motivos, beleza? Que é o quê? Como que essas coisas se repetem ali dentro da proteína, tá? Então, eles são estruturas padronizadas e recorrentes dentro da nossa proteína, tá bom? E aí quais são, quais são elas, né? Quais são as que a gente precisa saber, mais importantes? A alfa-hélice e as folhas beta. A gente vai ver as duas agora. Primeiro de tudo, a alfa-hélice. O que acontece com a alfa-hélice? Adivinha qual é o formato da alfa-hélice? Ela é uma hélice, tá? Como o nome já indica pra gente, ela é uma hélice, tá? Então ela vai fazendo essa estrutura aqui, que vocês estão vendo no cantinho, tá? Ela vai rodando, ela vai fazendo a hélice dela e ela gira para a direita, tá? Então ela vai girando assim, ela vai girando no sentido da direita, tá bom? E o que acontece com a nossa hélice? Ela tem o eixo central, ela vai girando para a direita em torno do nosso eixo central. E ela vai ter o que em questão de tamanho? Entre um pico, né? O que eu estou chamando de pico? Essa parte aqui e outro, a gente tem um vale. Beleza? Tem esse espaço aqui, que é um vale, tá? Então, entre um e outro, eu tenho uma determinada distância, tá? E qual é essa distância? Deixa eu limpar ali. Qual é essa distância? É de 5,4 angstrom, tá? Talvez essa seja uma medida nova para a maioria de vocês, mas é uma medida muito usada quando a gente está medindo essas distâncias muito pequenininhas entre aminoácidos numa proteína, tá? O que significa o que em resíduo? Significa que eu tenho mais ou menos 3,6 resíduos, tá? Entre um pico e outro. E aí aqui no meio vai ter o vale, tá? Então seria assim, ó, se está aqui a minha hélice, tá? Entre esse ponto e esse eu tenho 3,6 aminoácidos, tá bom, gente? Então, por que isso é importante? Porque tem, às vezes, nos livros, em questões, em concursos, pode cair para vocês o seguinte, dado um peptídeo de 120 aminoácidos, considere que todo o peptídeo, hipoteticamente, tá? Isso não pode acontecer, mas considere que, hipoteticamente, todo esse peptídeo é formado por alfas hélices. Quantas voltas eu teria na minha alfa-hélice, alguma coisa do gênero, entendeu? Aí o que você pode fazer? Você sabe que para cada volta, entre uma volta e outra, você tem o quê? 3,6 aminoácidos. Então é só você dividir aqui por 3,6 e você vai encontrar X aí, quantos aminoácidos, tá? Quantos aminoácidos que você poderia ter nessa estrutura hipotética. Beleza? E aí, pessoal, um último detalhe aí sobre as nossas alfa-hélices, né? Essa parte básica das alfa-hélices, é que os grupos R geralmente estão apontados para fora, tá? Das nossas hélices. Então, o grupo R estaria aqui, aqui, então desse ladinho aqui, aqui também. Então, eles estão geralmente apontando para fora, tá bom? Quem mantém realmente a alfa-hélice unida são aqueles átomos, tá? Que estão envolvidos na ligação peptídica, tá? Mas dessa vez não é por uma ligação covalente. Dessa vez é pelo quê? Dessa vez é pela interação entre... Aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês que vai ficar mais fácil.
entre esses átomos aqui, ó, que estão na ligação peptídica, porque devido a uma diferença de eletronegatividade, aqui tem uma carga parcial positiva, negativa e aqui uma carga parcial positiva. Então, ó, um oxigênio que tem uma carga parcial negativa interage com o hidrogênio que tem uma carga parcial positiva. Como que eles interagem? Aqui, ó, quando a hélice gira, um fica perto do outro. Aqui, ó, o hidrogênio, o oxigênio e aqui entre eles, ó, tem uma interação, beleza? Então, não é, se vocês contarem aqui, ó, nós temos, cadê a canetinha? Aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos. Então, não é o aminoácido 1 interagindo com o 2, tá? É o aminoácido 1 interagindo com o aminoácido 5, porque quando a hélice dobra, eles ficam estruturalmente perto um do outro. Mesmo que quando a gente tem só a estrutura primária, eles estejam longe um do outro, quando você dobra a hélice, eles ficam próximos, e aí eles começam a interagir, tá bom? Então, se alguém perguntar, são os grupos R que estabilizam ligações das alfa-hélices. Não, mentira, tá? São interações, tá? Iônicas, interações polares entre a carga parcial negativa e a carga parcial positiva que tem a ligação peptídica, tá bom?